Boa tarde a todos, estamos de volta com mais uma videoaula do curso Java para Arduino. Como eu tinha falado na aula passada, a gente vai estar implementando hoje o código-fonte do Arduino. Ou seja, ele vai ser o responsável por estar enviando os dados pela porta serial. Aqui eu fiz um pequeno esquema da ligação de como ficou a montagem. Eu tenho um conjunto de 4 LEDs que eu vou estar acendendo e apagando através de comandos via porta serial. Um sensor DHT11 que vai estar medindo a temperatura e umidade. Um LM35 que vai estar medindo temperatura também, já que a resolução desses sensores são diferentes. A resolução desse DHT11 é de 1 grau Celsius e esse LM35 é de 2 centésimos de grau. Um LDR para estar medindo a intensidade luminosa. O valor aqui está sendo retornado em inteiro. Caso alguém queira estar fazendo essa conversão para lúminos, tem material na internet explicando isso. E esse LED aqui vai ser responsável por, quando esse sensor de luminosidade medir uma intensidade luminosa abaixo do padrão setado na interface Java, esse LED vai acender, como se fosse uma luz em algum ambiente para estar clareando. Aqui eu tenho esse motor que está representando um cooler. Quando a temperatura ficar acima do valor setado como padrão, esse cooler vai estar disparando e resfriando esse ambiente aqui. Pode estar simulando um ar-condicionado, por exemplo. Aqui, esse outro motor e esse sensor ultrassônico vai estar representando um sistema de controle que foi implementado para controlar a altura de uma bola de isopor dentro de um duto de ar. À medida que eu seto o valor de altura, por exemplo 20 centímetros, o meu controlador vai ter que ajustar ele até a altura especificada. Eu utilizei aqui um drive LN293D para estar fazendo o acionamento dos motores, já que o Arduino suporta apenas pequenos níveis de corrente. Para não estar queimando sua placa de Arduino, você tem que colocar fontes auxiliares. Eu estou utilizando aqui uma fonte de PC que eu tenho antiga, com alimentação de 12 volts para estar alimentando os dois motores, e uma alimentação de 5 volts para estar alimentando o resto dos sensores. Um dado importante aqui que você tem que estar conectando o GND do Arduino junto com o GND da fonte, é para ele pegar como referência. Aqui eu utilizei os pinos 2 para estar acionando esse LED, 3, 4, 5 e 6 para estar acionando o conjunto de LED. Os pinos analógicos estão lendo os dados referentes aos sensores de luz e os dois sensores de temperatura. O pino 8 e o pino 11 está configurado aqui para estar indicando o sentido da rotação. Esse drive L293, ele tem na verdade é uma ponte H. Você pode acionar ou para um lado ou para o outro. Devido às minhas limitações de pinos digitais disponíveis no Arduino, eu fiz um pequeno arranjo aqui para estar funcionando o sentido da rotação sempre para um lado. Devido a eu não tenho mais portas seriais, mas quem estiver implementando isso, por exemplo, no Mega, tem maior número de portas digitais, pode estar implementando um sentido diferente de rotação, mas não é o meu caso, por exemplo. Esses pinos aqui, esse aqui é a alimentação do CI. Esse pino LC1 aqui e esse outro pino aqui L3 é quem indica o sentido da rotação. A mesma coisa do lado de cá. O segundo pino, o primeiro pino aqui habilita a ponte H do lado esquerdo aqui. E esse outro pino verde aqui habilita o outro lado da ponte H. Ou seja, esse primeiro pino é responsável pelo acionamento deste motor. E esse pino verde aqui é responsável pelo acionamento desse outro motor. Esses dois fios em azul aqui são os GNDs do sensor. Eu aconselho a você estar conectando os 4
porque ele ajuda na dissipação de calor e no fluxo de corrente. Esse outro pino vermelho aqui é a alimentação dos motores. Se vocês observarem, ela é independente da alimentação do CI. Esse CI trabalha até 36 volts. Quer dizer, se eu quisesse alimentar esses motores com 36 volts, se os motores fossem configurados para trabalhar nesse nível de tensão, eu poderia trabalhar com CI até 36 volts e 500 mA de corrente. Aqui também temos... Eu coloquei esse outro GND para estar fazendo referência aqui nessa outra base. Se vocês olharem, aqui tem umas certas ligações que está só ligando o protoboard. Por exemplo, o positivo e o negativo aqui do lado do protoboard estão conectados com o do protoboard do lado de cá, exceto a ligação de 12 volts, que ela está independente nesse barramento do protoboard. Mas todo o barramento GND eles estão interconectados. Aqui está o pino de gatilho do sensor ultrassônico e o pino de retorno do sensor ultrassônico. Vocês podem observar, o meu sensor ultrassônico está ligado na própria alimentação dos 5 volts aqui. Caso você queira colocar algum resistor para limitar a corrente, mas como é uma fonte de PC, ela estabiliza nos 5 volts. A mesma coisa do Arduino, que o regulador dele faz. Vindo aqui para a parte do código-fonte, para a videoaula não ficar muito comprida, eu vou estar só especificando aqui o código. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer é estar importando as bibliotecas, que essa biblioteca não é padrão da IDE do Arduino. Eu vou deixar ela disponível no link abaixo para você estar baixando e fazendo a importação. Eu estou com as 3 bibliotecas aqui já, que é o sensor HCR04, a biblioteca do PID e o DHT11. Tem vários jeitos de estar importando essa biblioteca. Você pode estar adicionando ela diretamente a pasta do Arduino, ou vocês podem vir aqui ferramentas, incluir biblioteca, adicionar arquivo zip. Não precisa nem você estar descompactando o arquivo. Ele vai pedir para achar, você vai só selecionar e abrir. Eu não vou fazer isso porque eu já tenho elas importadas aqui. Ela vai aparecer depois das bibliotecas padrões. Ou você pode ir também e adicionar diretamente na pasta do Arduino. Após importar essas 3 bibliotecas, a gente vai estar fazendo a definição dos pinos. Esse motor pino 1 e pino 2 são respectivamente esse fio preto e esse fio laranja, que indica o sentido de rotação do motor. Se você quer que o motor gire para a esquerda ou gire para a direita. Esse speed pino 1 e speed pino 2, o pino 1 ele vai ser o pino de ativação do sensor. Vai ser o meu sinal PWM que vai estar acionando esse motor. Eu aconselho você estar colocando esse pino no pino 9, porque segundo as configurações do Arduino, é o pino que trabalha com maior frequência de chaveamento. A ordem, se eu não estou enganado, não me lembro de quanto aqui, mas eu sei que ele é o pino que trabalha com maior frequência. O pino 10 vai estar só definindo como habilitado e desabilitado o cooler de resfriamento. Eu não especifiquei a velocidade de rotação. Está definindo aqui os pinos 3, 4, 5 e 6 para o conjunto de LED. Só lembrando que você vai ter que ligar a parte o lado alto aqui, perdão, o nível de tensão alto na parte positiva do LED. Estou definindo o LM35 na minha porta A0. Aqui na configuração ficou um pouco diferente, porque eu tive que mudar no Arduino, porque estava dando um erro de leitura na minha. Mas aí você o que você declarar aqui, você faz a ligação do circuito aqui. Aqui no meu caso ficou 5, 4 e 3, só que eu mudei na hora de passar para o Arduino. O sensor de luz, que vai ser o LDR,
e o LED do sensor de luz ficou definido como pino 2. No projeto anterior que eu tinha feito, esse pino 2 ele era usado para um encoder que estava medindo a rotação desse motor. Eu tinha feito um encoder com sensores, um receptor e um emissor infravermelho, só que eu tive problema com o sensor. Eu acho que ele queimou, aí eu não consegui implementar, não consegui encontrar outro sensor no momento. Aí eu resolvi não implementar, tirar essa parte, porque esse pino aqui é o pino que ativa a interrupção do Arduino. Um conjunto de variáveis que vai ser o meu set point, que vai determinar a altura que eu quero que a minha bola de isopor fique. A minha variável de leitura, que vai ser a distância medida a partir do ultrassom, e a minha variável de saída, que vai ser o meu controle PWM. Essa variável aqui, eu vou estar tirando ela, que eu não usei ela, que era justamente a variável que media a rotação do motor. Só que como o sensor está queimado, eu não vou precisar mais dela. Essa variável que está medindo a distância. Essa variável aqui é a posição do sensor até o nível que eu determinei como 0, minha referência 0. Ou seja, o sensor está distante 41,5 centímetros da posição de origem. Esse H de referência é a minha referência padrão que eu vou iniciar o meu controlador. Eu quero que ele fique a uma altura de 20 centímetros do chão, do nível de referência. Esse Celsius base é o número de conversão para estar convertendo o valor lido na porta analógica para graus Celsius. Isso aqui também você pode encontrar no datasheet da LM35. Aqui o valor do sensor, que vai estar retornando o valor lido por esse sensor LDR, e o byte de comando, que vai ser o byte enviado através da comunicação serial, tanto para enviar comando quanto para estar recebendo os comandos. Esse separador aqui, ele é importante para você pode colocar uma vírgula, uma barra, qualquer coisa que você quiser. Cifrão, eu coloquei hashtag. Ele vai ser útil para a interface em Java, que ela vai estar identificando os comandos com quebra justamente nessa variável que eu estou passando aqui. A temperatura lida pelo DTH ou DHT, a temperatura do LM35 e a umidade. Vou estar instanciando o meu objeto DHT do tipo DHT no pino A3 e o modelo do meu sensor é um DHT11. Instanciando o meu objeto ultrassônico passando o pino de disparo ou gatilho e o pino de retorno, e está implementando aqui a minha função do meu PID. Eu não vou estar entrando em detalhe da modelagem do sistema, porque foge do escopo dessa videoaula, mas pode ser assunto até de videoaulas futuras. Aqui eu estou passando o meu input, as variáveis que eu declarei lá anteriormente, o output, o set point. Esses parâmetros aqui foram obtidos através da modelagem dinâmica e o MATLAB, na ferramenta de sintonia de PID. E ele vai estar operando de modo reverso. Essas configurações aqui são padrão do PID. E aqui o meu setup, eu vou estar iniciando a comunicação serial. Vou estar setando os pinos aqui. Os pinos e aí os pinos que acionam o LED como saída. Os pinos do LED como saída. E os analógicos aqui 3, 5 e 0 como entradas. O pino de retorno do ultrassom também é visto como entrada. E eu vou estar inicializando todos os LEDs apagados. E o meu set point vai ser a minha referência do sensor menos a altura de referência. Ou seja, a minha referência do sensor menos a minha altura de referência. Ele vai estar inicializando praticamente no meio do duto de ar.
Pronto, e aqui eu inicializo o meu objeto, minha função que eu criei, setando ela no modo automático, ou seja, ele mesmo vai estar fazendo a análise do sistema e executando. Está inicializando a biblioteca, a função DHT, e aqui o meu loop. Se existir dados na porta seriais, eu executo essa linha de comando aqui abaixo. Pego o meu byte de comando e faço ele ler o que tem na porta serial. Se o meu, eu especifiquei dessa forma: se o meu byte de comando for 0, o meu LED verde está apagado. Se ele for 1, ele está aceso. Passei 2 para o LED azul, 3 para ele estar aceso, até o LED verde. Aqui, pronto, o LED amarelo, que é o último LED aqui. Esse LED sensor de luz, se ele receber o caractere 8, ele apaga. Se ele acender 9, ele acende. A parte de estar analisando isso, eu vou colocar na interface Java. Poderia ter colocado aqui, mas optei por estar colocando na interface Java. Esse Speed Pin 2, como eu tinha falado, ou ele vai estar ligado, ou ele vai estar desligado. Ou seja, esse cooler aqui, se a temperatura setada aqui para ser medida, a média for 27, e se der 27,1, esse cooler vai estar disparando até essa temperatura baixar para 27 novamente. E o cooler vai estar acionado no seu nível máximo. Foi setado aqui em 255. Se eu enviar o caractere M e N, ou M, ele vai pegar a minha altura de referência e vai somar com 1. Ou seja, lá está setado em 20. Se eu mandar o comando M pela porta serial, ele vai fazer a minha altura de referência ser igual a 21. E se eu mandar N, ele vai subtrair o valor que está lá. Aqui eu termino o meu if. Aqui eu instancio a minha temperatura DHT do tipo float. DHT, mando ele ler a temperatura. E a umidade, tem as funções já implementadas para isso. Aqui eu tenho implementado a leitura diretamente na porta analógica. Só que devido à oscilação ficar muito grande, eu optei por estar fazendo essa leitura da forma de buffer. Criei aqui uma funçãozinha, temperatura do LM fica com buffer. Criei uma variável buffer do tipo float. Fiz 100 leituras da porta analógica. Incrementei essas variáveis e mandei ela dar um retorno da minha variável ali, do meu buffer, dividido pelo número de medições vezes a conversão em base. Aqui está uma leitura, uma média da leitura lida pelo LM35, porque ele oscila muito. Então aconselho a você estar fazendo na forma de buffer também. Voltando a leitura do sensor de luminosidade, vou estar lendo a intensidade luminosa lá, e aqui eu vou estar chamando a minha função envia dados pela serial, que vai ser essa função aqui. Eu vou estar passando a temperatura do meu sensor e separando ela pelo meu separador lá em cima, que foi a minha hashtag. Aqui, o meu parâmetro passado aqui. Por que você não colocou diretamente isso lá? Porque caso eu mude esse separador na minha interface Java, só eu vim aqui e alterar, sei lá, pelo ponto de exclamação, pelo um cifrão, qualquer coisa que eu quiser, sem precisar estar alterando todo o código. Aqui embaixo eu vou estar setando o meu set point. Se eu tiver alterado o meu valor de referência, ele vai calcular um novo valor, se não, vai permanecer em 20. Aqui as funções necessárias para estar pegando os dados do ultrassom, eu não vou estar entrando em detalhes sobre isso também. E aqui a minha variável que eu tinha criado lá em cima do meu PID, minha variável de input, ou seja, a minha variável de leitura do meu PID, vai ser a distância medida no ultrassom. Então o meu objeto PID vai capturar
os dados lidos no input, comparar com o set point e com os parâmetros passados do KP, KI e KD da função do PID, e está me retornando no meu speed pin, ou seja, no meu controle PWM, que aciona o motor, o valor equivalente computado através do PID, ou seja, o valor ideal de controle, ou seja, o meu sinal de controle. E aqui ele vai estar instanciando um pino como o sentido de rotação do motor, o pino 1 como baixo e o pino 2 como alto. Nunca coloque esses pinos como alto, porque se você fizer isso, você vai estar fazendo um curto-circuito dentro do seu drive e vai queimar ele. Esse delay de 300 microsegundos é só para ter tempo de estar fazendo a leitura desses sensores. No meu projeto original, que era só o controlador PID, eu não tinha delay aqui, ou seja, o Arduino ficava executando isso em tempo real, só era gasto mesmo só o tempo de execução do código. Ele ficava monitorando sem ter esse delay aqui, mas é praticamente insignificante para a aplicação. Aqui eu acho que é só isso mesmo. Eu vou estar deixando disponível esse esquema aqui para você estar fazendo o download na própria ferramenta aqui, e também o código fonte do Arduino, caso vocês queiram. Eu vou estar só mostrando aqui, vou estar conectando o Arduino. Tá abrindo aqui a comunicação serial dele. Vocês podem olhar que ele já começou a fazer a medição. Tá medindo aqui no DHT 27 graus, a umidade 72%, o LM35 tá fazendo uma leitura bufferizada, tá em média 27 graus. Pode olhar que tá bem próximo. A diferença é que a resolução do DHT é 1 grau Celsius e esse aqui é 0,2 centésimos de grau. Aqui a intensidade luminosa, eu vou estar colocando aqui minha mão sobre o sensor de luz, ele já caiu. Quando eu retirar, ele vai voltar de novo. Essa distância aqui são a distância dos sensores. Ele está desligado no momento, por isso que ele está dando essas informações. Aqui é o meu set point e aqui o valor enviado para o drive está máximo. Isso porque a fonte do PC está desligada. Vou estar ligando a fonte para vocês estarem acompanhando aí. Vocês podem observar, o circuito não ficou bem parecido com o que está no esquema lá, só que mais organizado no esquema, né? Aqui está o cooler responsável por estar fazendo resfriamento. O conjunto de LEDs, meu sensor DHT, o meu LM35, sensor de luminosidade e o LED. Esses botões aqui era que já tinha no meu protoboard e não tirei. Aqui está o meu drive e o Arduino. Vocês observarem, eu vou estar mandando os comandos, vou estar acendendo os LEDs. Conjunto de LEDs. Acendeu lá o LED da temperatura, vou apagar ele. Está acionando, ele está fazendo a medição. Se vocês observarem, o cooler está desligado. Eu vou estar mandando o comando de H, ele vai estar ligando. Se vocês observarem, ele ligou aí. Eu vou estar desligando, mandando o comando L. Desligou. E agora para o meu controlador PID, vocês podem estar observando aqui, tem o meu sensor ultrassônico aqui em cima fazendo a medição.
o duto de ar, o motor, aqui atrás está o meu sensor infravermelho, mas só que ele queimou, e a minha bola, ela está setada a 20 centímetros do que eu tinha setado. Eu vou estar passando o comando M, que ele vai estar setando o meu set point para 21. Você pode olhar que a bola está subindo à medida que eu aumento a altura. O controlador está tentando estabilizar a bola na altura que eu passei. E você mandar o comando M, ele vai baixar. A altura de 10 centímetros. Essa videoaula vai ficando por aqui. Na próxima videoaula a gente volta para estar terminando a programação na interface Java.